Olá, tudo bem? Me chamo Alisson Azevedo. Estou aqui no podcast hoje para falar sobre lentes dentais. Hoje eu trouxe aqui o nosso amigo ilustre, doutor e cirurgião, especialista nessa área, doutor Bruno Adame. Doutor Bruno Adame, seja bem-vindo ao podcast. Estamos aqui para eh, debater alguns paradigmas relacionados à lente de contato de resina. Muito obrigado, doutor Alisson, pelo convite. É uma honra estar aqui hoje na Uninasal, podendo falar um pouco sobre o meu trabalho de lente de contato dental e reabilitação oral com lente de resina. Tá? Eu já tenho aí quase 15 anos de estrada, de formado, Sim. né, nessa área. Comecei com porcelanas, cerâmicas, coroas e fui evoluindo e até que surgiram as lentes de resina que me encantaram, né? E hoje eu atuo principalmente com resinas, reabilitação oral, estética com resinas. Além de trabalhar com porcelanas também e outros tipos de tratamento que às vezes são necessários fazer para quem quer fazer esse tipo de tratamento. É, Gostaria de fazer uma simples pergunta, doutor Bruno Adame. Sim. Quando o paciente ele chega no seu consultório, como vou trazer uma pergunta aqui do nossos telespectadores, quando o paciente chega até o seu consultório, qual é a cor que o senhor especifica na lente para que fique nem muito branco e também que não fique aquele opaco? Boa pergunta. É uma ótima pergunta. Muita gente, quando chega ao consultório, eles primeiro dizem assim: olha, eu não quero aquele branco não, para não ficar artificial, parecer que é chapa. Quando na verdade eu nunca vi uma chapa com dente branco também, Sim. né? Ah, e assim, eu tenho uma cor queridinha, que se chama BL2, tá? Que nem é a mais branca e nem é amarela, Meio tá? termo, né, É o doutor? meio termo. E ela é muito bem aceita pela maioria dos pacientes. Em segundo lugar, vem o brancão, que tem gente que chega e diz, não, eu quero chegar chegando, quero chegar Sim. iluminando. Aí escolhe a cor BL1, mas mais de 90% dos casos, cor BL2. Outra pergunta, doutor, dos nossos telespectadores. Quando a gente coloca lentes, ele é um tempo muito demorado para fazer esse processo? Bom, normalmente não, tá? Normalmente a gente consegue concluir, às vezes até em um único dia, dependendo da disposição física do paciente, física Sim. do dentista, tá? Mas eu, particularmente, eu termino em 2 a 3 dias. Um caso que não tenha outras coisas mais sérias para serem resolvidas, como implantes e coisas semelhantes. Mas, normalmente, paciente com a dentição ok, 2 a 3 dias, tudo finalizado. Doutor Brunadami, você tem algum caso que você pode nos trazer aqui ao ponto de ter uma intervenção muito forte relacionada a essa parte da lente? Tenho sim, eu tenho um caso em especial que eu aceitei pegar esse desafio. Ah, o paciente ele passou por alguns dentistas que se recusaram a pegar o caso, tá? Sim. Que se tratava do quê? O paciente fez lentes de porcelana, tá? E imediatamente ele já não gostou do resultado e, e foi em busca de tentar resolver, porque Sim. realmente, quando eu olhei também o trabalho, não ficou contente, né? Ficou abaixo da expectativa do que a porcelana normalmente oferece, certo? Uhum. Então, o que dava para ser feito nesse caso? E que eu usei um protocolo bem exclusivo para fazer. Não retiraríamos mais a porcelana, porque os dentes já tinham sido preparados. Sim. Preparados na odontologia significa desgastados, Sim. para poder encaixar e colar a lente de porcelana. Uhum. Então, o que eu sugeri? Lente de resina sobre lente de porcelana. E para isso eu fiz um preparo na porcelana, como se fosse o dente natural, Uhum. e usei os produtos necessários para poder
haver a adesão da resina, a união da resina com a porcelana, com a cerâmica, Sim. e fazer a escultura hands-on, como a gente chama, a mão livre, né, um por um, para reabilitar a paciente. O resultado ficou bem satisfatório, o paciente ficou muito satisfeito com o resultado, e a gente não precisou tirar a porcelana que foi colocada, o trabalho foi indolor, não precisou levar anestesia, como foi o caso quando precisou colocar a porcelana. O paciente relatou que sofreu muito, né, que foi muito doloroso, o desgaste do dente, o preparo, tudo mais. Então, assim, foi bem satisfatório. E esse caso, mesmo sendo resina sobre porcelana, ele foi resolvido em 3 sessões. Doutor Bruno Adame, uma pergunta que todos nós queremos saber, tanto meus telespectadores quanto as pessoas que estão aí assistindo, qual a diferença entre a porcelana, a lente de porcelana, quanto a lente de contato de resina? Muito boa pergunta, é uma das perguntas que eu mais escuto. Bom, primeiro vamos falar da questão custo. A lente de porcelana, ela, ela tem um valor, um preço muito mais alto do que a resina. Também dependendo de quem faz a resina, claro. Sim. Mas normalmente é um valor muito mais alto. Primeiro, a diferença do preço, muito mais alto, certo? O segundo, tem que haver desgaste do dente. Hoje, os profissionais mais atualizados, eles conseguem fazer preparos mínimos, tá? Muito delicados, só em esmalte, mas mesmo assim precisa desgastar. E essa mínima quantidade de esmalte, após retirada, não tem mais volta, é irreversível. Então essa seria uma outra diferença. A terceira diferença é você pode fazer com moldagem com silicona de adição, que é um tipo de material de moldagem, ou quem está mais atualizado pode fazer com scanner intraoral, onde esse scanner vai mapear todos os dentes, a arcada dentária e jogar para o programa de computador. E o Sim, programa de computador vai fazer uma simulação de como vai ficar o projeto. sim, Aí esse programa, ele vai jogar para impressora 3D, tá? Que é a fresadora, que é a máquina que vai esculpir cada dente um por um do jeito que foi projetado pelo programa de computador, pelo scanner ou pela moldagem de o modelo feito, né, através da moldagem. Então essa é a principal diferença. Então entra a desgaste, entra a preço, entra a fase laboratorial, tem que ir para o laboratório obrigatoriamente, tá? sim. Então pode ter um tempo de espera um pouco maior para ficar pronto. E depois você tem a instalação das lentes, né? Vamos dizer, colocar um a um, prova primeiro, coloca um a um, ficou legal, gostou, cimenta, faz o acabamento necessário e o processo está feito. Então, assim, é um pouco mais complexo, tá? É mais fácil e ao mesmo tempo mais complexo. A lente de resina já tem uma vantagem que eu considero a melhor de todas. Não desmerecendo a porcelana. Cada caso é um caso e a porcelana tem suas indicações também, assim como a resina. Mas a resina a gente não precisa desgastar o dente, tá? Quando precisa, são desgastes estratégicos só em esmalte e que mesmo se precisar tirar a resina, a pessoa não vai perceber esse desgaste, tá? Ah, ela pode ser feita praticamente imediatamente. Vamos dizer assim, o paciente fez uma pré-avaliação por fotos, né? Então, a gente pode marcar do paciente ir já com essa pré-avaliação para fazer o trabalho. Se chegar lá e na consulta a gente averiguar que está tudo direitinho, sem gengiva inflamada, sem cárie, sem nada, pode ser feito pelo menos a parte superior já no mesmo dia, né? Escolhe a cor, vê como é que vai ficar e tudo mais, e faz no mesmo dia. E pode até marcar para o outro dia terminar. Então Sim. essa é a vantagem. Tempo, rapidez, não desgasta o dente. Quando desgasta é muito pouco, e não são todos, um ou outro. E o tempo de entrega também, além do valor, que pode ser considerado um valor bem mais acessível do que o da porcelana. Então, doutor Bruno Adame, você quer dizer que
a lente de porcelana, ela em termo monetariamente, ela já é um pouco mais caro. Muito, Mas assim, o nosso e o trabalho é muito maior. Mas nós trazendo também a lente de resina, o trabalho ele é bastante árduo, mas você não desgasta muito o dente. Para não ter que ter aquele, vamos dizer, como você informou, a dentina, ela com a porcelana você desgasta ao ponto de que, para encaixar a porcelana, já o dente de resina, não. Você não precisa tirar para poder desgastar, no caso. isso, não. Quando tem que fazer algum desgaste, vamos dizer, um dente está um pouquinho girovertido, ou uma pontinha um pouquinho para frente, a gente só faz um aplanamento, tá? Para ficar mais, vamos dizer assim, com um arco mais perfeito para aplicação da resina. Coisa muito pouco, às vezes até o paciente tem um canino muito pontudo, né? Sim, E ele se encabula com isso, então a gente tira a pontinha do canino, faz esse desgaste para arredondar, se ele for muito baixo, né? Às vezes a gente só precisa completar mesmo, não precisa nem desgastar isso também. uhum, São desgastes mínimos e não são em todos os dentes. E é quando é necessário, né? Então a sim, resina tem essas vantagens. É minimamente invasiva, é reversível. Eu não quero mais usar lente, quero meu dente normal de novo. Tem a forma correta de tirar. Pode ser a laser ou pode ser desgastando com a broca correta, que quando sim. chega em dente ela não desgasta o dente. E voltar ao normal, vamos dizer. E se mais na frente ela quiser fazer de novo, pode fazer. A porcelana não. É um procedimento que a gente considera irreversível. Após feitos os preparos, não tem mais volta. Ah, mas é obrigado a usar a porcelana para sempre? Não, pode tirar a porcelana e fazer um trabalho de resina sobre o dente também. Mas de qualquer forma, não vai ser mais o dente natural. Doutor Bruno Adame, agora eu vou trazer uma pergunta dos meus telespectadores, que todo mundo hoje está numa febre de comer morango do amor. Aí agora eu vou trazer a seguinte pergunta. As pessoas que utilizam resina, lente de resina, elas podem comer morango do amor, sim ou não? Boa pergunta. Eu até falei alguma coisa no meu Instagram sobre isso, porque eu provei esse morango do amor, né? Esse morango do amor, ele pode se transformar em óleo, tá? Porque aquela parte Camada de caramelo, né? é, é muito dura, realmente. Mas varia. Por exemplo, não é porque a pessoa é dentista e que faz lente que a lente vai ficar resistente igual a todos os outros dentistas. Sim. Então, existe a necessidade para você conseguir comer coisas mais duras, Uhum. de ser uma resina de qualidade, de você ter um fotopolimerizador, que é aquela luzinha azul de qualidade, Sim. você usar um adesivo de qualidade, Sim. entendeu? Além das adaptações do dente bem precisas. Porque o que acontece hoje? Ah, há um mercantilismo muito grande na odontologia, Sim. certo? Então existem muitas clínicas em que o que é mais visado, infelizmente eu digo isso, é o caixa no fim do dia. Então, Sim. e a pressa nos trabalhos, porque entrou paciente, pagou, tem que se livrar logo. Vou usar até essa palavra. Para quê? Para dar Sim. espaço para outro pagar. Certeza. E nessa correria, o próprio dentista que trabalha nessas clínicas que são acessíveis a um público, né, menos provido de recursos financeiros, Uhum. eles também não vão ter nas clínicas deles, em que eles trabalham, esses materiais de qualidade. Então vai Sim. ser um fotopolimerizador que não vai ser bom, vai ser uma resina que provavelmente também não vai ser boa, vai ser um adesivo que provavelmente vai ser o mais barato do mercado. Por quê? Porque eles visam lucro, tá? Então são clínicas que fazem lentes e eu já peguei muitos pacientes assim que fizeram em clínicas conhecidas como clínicas populares e já no primeiro dia quebrou, no segundo dia, no primeiro mês e voltava, consertava e quebrava de novo. E alguns me procuraram e estão na boca até hoje.
Então depende de quem faz, do material utilizado. Você tem que ter tempo de qualidade para fazer lente, não pode ter pressa para fazer, entendeu? Então, assim, é um trabalho muito delicado. Então, se esse trabalho for feito com tudo isso que eu falei, adesivo de qualidade, resina de qualidade, foto de qualidade, paciência, um acabamento de qualidade e uma anatomia também bem legal, uma adaptação no dente bem legal, ela pode morder com certa segurança, mas eu não recomendo. Eu sugiro que pegue um garfo, uma faca, corte e coma. Assim como Sim, também não mastigar gelo, muita gente faz isso, não ficar botando tampa de caneta na boca, não sim, usar a boca como se fosse uma ferramenta para abrir garrafa sim. ou para quebrar algum material mais duro, não roer unhas. Isso vale tanto para resina quanto para porcelana. Porque pode até não quebrar, mas se você tiver esse hábito, vai desgastar com o tempo. Com certeza. Entendeu? E vai precisar de um reparo. É, aqui em Fortaleza, o que quebra muita lente? Pata de caranguejo. Sim. Eu digo, não quebra a pata de caranguejo com a boca. Pega o martelinho, bota no pauzinho e quebra com o pauzinho. Entendeu? Então são coisas assim. Chocolate congelado. É uma pedra para você torar no dente, um chocolate congelado. Então, assim, tem sim algumas recomendações. E essas recomendações, eu diria que até para os nossos próprios dentes naturais, que foram feitos especialmente por Deus, a gente deve evitar certas coisas duras, né? Para quê? Também para evitar desgaste precoce, ah, para evitar fratura desnecessária e tudo mais. Doutor Bruno Adami, foi muito bom o nosso bate-bola. É, gostei muito do nosso bate-papo aqui, falando sobre dúvidas que os nossos telespectadores do podcast estão trazendo. Vamos deixar aqui também o seu Instagram. O senhor poderia falar, por favor, para que as pessoas possam acessar lá alguma dúvida, que contate você para poder fazer alguma lente de porcelana ou de resina? Pode, Sim, sim, posso. Eu posso só finalizar com com certeza. uma conclusão. Ah, algumas pessoas, as pessoas no geral que escutarem esse podcast, elas têm que entender que é necessário uma consulta para fazer essas lentes de contato. Sim, E eu detectei, fazendo avaliações, que existem muitas pessoas fazendo esse tipo de trabalho, fazendo a consulta pelo telefone com a secretária da clínica. sim. Quanto é a lente? É R$ 1.000, hipoteticamente falando. Aí o paciente vai e faz de qualquer jeito que tiver, e é por isso que o trabalho não sai bom. Então, o que eu recomendo, marque uma consulta com um profissional que você pesquise e ele demonstre confiança, que ele tenha prova social no Instagram dele, depoimentos, alguma coisa assim, tá? Porque esse tipo de trabalho não pode ser feito de qualquer jeito, tá? E é isso. Procure um profissional de qualidade. Assim, se você for visar só o preço, provavelmente você vai receber o preço que você pagou, tá? Sim. Esse é um trabalho minimamente invasivo e muito detalhista, manual, artesanal, e ele não pode ser feito de qualquer maneira. Feito de qualquer maneira, você vai se arrepender de fazer em qualquer lugar. E, doutor Bruno Adame, gostaria de informar aos meus telespectadores, aos seus telespectadores, que eu sou um paciente do doutor Bruno Adame, ó. Meu sorriso hoje está com lente de resina através do doutor Bruno Adame. Ele é um cirurgião fenomenal. Fui para uma consulta e ele disse: Alisson, vamos fazer. Estou aceita o desafio. Quando tem esse desafio, nós estamos aqui para poder agregar. E estou muito satisfeito com minhas lentes de contato de resina. E gostaria de agradecer também ao Dr. Bruno Adame pelo esse processo que estamos aqui hoje divulgando. E também, quem quiser é, seguir o nosso doutor, ele vai agora nos informar o Instagram dele. O meu Instagram, ele é Dr. Bruno Adame, Dr. Bruno Adame, tá? Eu vou soletrar, Dr. Bruno Adame, Adami. Muita gente se confunde na escrita. Você vai ver logo a minha foto, tá? Fácil de localizar. E para você já conversar comigo, tirar algumas dúvidas
As dúvidas que puderem ser faladas pelo WhatsApp, você clica no link da bio ou fala comigo pelo direct, que eu mesmo vou falar com você. Se você que está aí assistindo está querendo fazer curso de odontologia na Uninasal, então vem agora para a Uninasal, porque você está perdendo. Vem agora para a Uninasal. Venha já.